Graça e paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o servo Jarbas, o pastor Jarbas, aqui para lhe servir nesse estudo da Palavra de Deus. Quero deixar claro que aqui é uma continuação ao estudo da Palavra de Deus, o estudo apologético, certo? Parte 2 final da igreja local, a qual, se você não sabe quem é a igreja local, pode prestar atenção que você vai saber de forma simples, contundente, entendeu? Com conteúdo, o que é a igreja local. Coisa que essa seita, que é uma seita que eu vou falar hoje, ela não gosta de ser chamada de igreja local, né? Eles são muito conhecidos também como Árvore da Vida. E seus livros são vendidos pelos seus comportores, né? Com as edições da Árvore da Vida, onde você pode encontrar as pessoas do Witness Lee, um dos principais líderes e colunas dessa seita, assim como o Watchman Nee, tá certo? Bom, segundo os estudiosos e a história, o Witness Lee, podemos dizer que é um dos fundadores da igreja local, né? Aquele pessoal que gosta, você veja aí na parte 1 do estudo, eu dou um panorâmico histórico inicial dessa religião, a qual você pode, curiosamente, tirar suas dúvidas, certo? Melhor. Porém, o Witness Lee, certo? Foi um pregador cristão de nacionalidade chinesa, certo? E foi fundador do Living Stream Ministry. Nasceu em Shifu, província de Shandong, na China, de uma família de batistas do sul. Tá certo? Tornou-se cristão em 1925 através da pregação de Piers Wing, participando inicialmente de agrupamentos pentecostais dos Irmãos Unidos, certo? Aderindo mais tarde ao ministério do conhecido cristão chinês Watchman Nee. Com unir os ensinamentos de Lee enfatizaram a experiência subjetiva dos crentes e o desfrute de Cristo como vida para a edificação da igreja. Não na qualidade de organização, mas como o corpo de Cristo, tá certo? Ele foi homenageado pelo esmo Joseph R. Pitts, da Pensilvânia, no Congresso dos Estados Unidos em 29 de abril de 2014, pelo seu extraordinário impacto muito além do mundo de língua chinesa, tá certo? Bom, resumidamente, meus queridos, podemos dizer que a igreja local, né, o pessoal que eles não gostam de se intitular como igreja local, porque esse termo ele se adequa mais às igrejas que realmente existe uma localidade como denominação, como organização religiosa. Eles não gostam disso, eles gostam de se reunir nas casas e eles têm os seus congressos, conferências e sua própria interpretação das escrituras, que aí é onde está o perigo, tá certo? O grande problema está aí, tá? E onde suas interpretações, seu entendimento os compromete, certo, a levar as pessoas ao erro doutrinário, ao engano, né, do erro doutrinário. Se você observar na carta de 1 João, o apóstolo João ele faz uma citação muito contundente, certo, muito clara, que nos últimos tempos, nos últimos dias, haveria, além do que Paulo falou a Timóteo da apostasia, né, que nós estamos vivenciando hoje, uma grande apostasia em termos geral, quanto às escrituras, quanto à postura cristã, quanto à moralidade cristã. Nós estamos vivendo uma apostasia generalizada, isso é um perigo hoje, e devemos ter muito cuidado com isso. Porém, a apostasia da qual eu me refiro a esta religião, a esta seita, eu posso dizer aqui para você, meu querido
inscrito e a você que está assistindo, se refere mais ao que João disse, que nos últimos dias apareciam o quê? Muitos anticristos. E diante do estudo que nós vamos fazer hoje, de forma muito resumida e bem rápido, e não precisa a gente, se nós nos estendermos muito, nós observamos que esta seita, no primeiro ponto aqui, esta seita do, digamos assim, do seu líder Witness Lee, né, que pegou muito do que o Watchman Nee disse e transformou, né, as suas interpretações, suas conotações, né, do que eles entendem de forma muito oriental das escrituras sagradas, do que eles entendem, né, da interpretação hermenêutica, exegética do texto sagrado, nós vamos ver que existe muita influência de pensamento, né, oriental no meio. E isso é uma negatividade. Até porque, por exemplo, no primeiro ponto aqui, a questão da doutrina da Trindade, por exemplo. Doutrina da Trindade. Certo? Olha como é que eles creem. A gente sabe que a doutrina da Trindade, ela foi defendida e foi, ao mesmo tempo, né, propagada por homens sérios cristãos, como nós chamamos os pais da igreja, certo? Muitos homens, antigamente, certo? Os pais da igreja, como Justino, como Augustinho de Hipona, entre outros homens chamados pais da igreja, não porque sejam os pais da igreja, mas porque são aqueles que defendiam uma fé genuína, uma fé ortodoxa e fundamentalista, uma fé bíblica saudável. Eles defendiam os pontos da fé de forma mais contundente e mais clara e, com certeza, sem erros, né? Eles procuravam fazer isso, combatendo as falsas doutrinas que existiam na época, como, um exemplo, o arianismo, né? E aqui nós temos aqui o primeiro ponto aqui que eu estou trazendo para você, a questão da Trindade, que os pais da igreja, os homens que eram da fé genuína, né, levantavam a bandeira da Trindade. É claro que em termo, a palavra Trindade ela não existe na Bíblia. Mas, se nós observarmos, se você for um curioso da Bíblia como eu, se você observar, você vai ver que em várias passagens da Bíblia existe a Trindade, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que é que nós cremos sobre a Trindade? O que é que nós cristãos, baseados na Bíblia Sagrada, o que é que nós cremos sobre a Trindade? Nós cremos o seguinte, nós cremos que a Trindade são três pessoas distintas com o mesmo poder, com a mesma essência. Entendeu? Pai, Filho e Espírito Santo. Mas o que é que a igreja local, o que é que a seita de Witness Lee, o que é que a seita igreja local da Árvore da Vida crê sobre Trindade? Você já parou para pensar nisso? Veja o que é que eles dizem aqui sobre isso. Entendeu? Olha só, a igreja local ensina que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma pessoa e que cada um deles em um passo ou estágio sucessivo da revelação de Deus aos homens, como está em um dos seus livros. Nos livros deles faz essa citação, viu? Essa citação é herética sobre isso. A Economia de Deus, página 1213, 1A, edição português, setembro de 89. Neste mesmo livro, página 71, dizem que Jesus, o Filho de Deus, certo? O Filho de Deus se tornou Espírito. Afirmam ainda que o Filho e o Pai, página 52 do mesmo livro, A Economia de Deus, num outro livreto de Witness Lee, intitulado como Recebeu Deus Trino, processado, declarado que o Espírito que estamos recebendo é o Deus Trino processado. Página 7. De acordo com o dicionário Aurélio da língua portuguesa, a palavra processo significa uma sucessão de estados e mudanças. Veja bem como é que a crença trinitariana, de forma trinitária, da igreja local, da seita religião local, igreja Árvore da Vida, né? A seita de Witness Lee, que gosta de fazer a vã repetição, como eu digo no primeiro estudo, assista, que ele diz, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, como um mantra, né? E muitos deles ficaram ofendidos comigo, porque essa repetição é vã. O próprio Jesus disse, e nós não podemos
está chamando o nome de Deus em vão e nem com vãs repetições, né? Não sejais como os gentios, achando que por muito, né, falarem alcançarão. Tá. Então veja bem, não é com vã repetição, ó Senhor Jesus, que a gente vai atrair a presença de Deus. Não é assim, não é um mantra, porque não é uma vã repetição. Tá certo? Então eles creem que a Trindade, voltando ao ponto aqui, eles creem que a Trindade Santa, a Trindade de Deus, eles apregoam, eles ensinam nos seus livros, né, na sua educação, eles ensinam que é um processo e que cada um deles se torna, ou seja, o Pai se torna o Filho se torna o Pai, o Filho se torna o Espírito se torna o Filho, o Espírito se torna o Pai, ou seja, é um processo de mutações. E isso não é bíblico. Isso não é bíblico. E eu vou provar isso na própria Bíblia. Abre a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, verso 17. O que é que diz a Bíblia em Tiago 1,17, falando sobre se Deus tem essa mutação, se Deus tem essa mudança de variação. Vamos ver aqui o que é que diz a palavra. Nele, diz 1,17 Tiago, não há mudança nem sombra de variação. Ou seja, você vê aí Tiago 1,17, pode ler, falando do Pai das Luzes, relatando que Deus não tem variação de mudanças ou mutações, né? Deus não é um ser que fica com mutações, né? Como aquele mutante que nós vemos, a garotada aí gosta, fica mudando de imagem, né? Deus não se tornou espírito, que se tornou filho, que o filho se tornou espírito, que o espírito se tornou Deus, e assim fica nessa mutação. De maneira, isso é uma heresia pesadíssima. Não. Deus, ele subsiste, certo? Desde a era cristã, dos pais da igreja, da ortodoxia cristã, do fundamento da palavra de Deus, nos textos do Novo Testamento, Deus subsiste em 3 pessoas, não 3 cabeças. Tem gente aí que fica tentando combater a Trindade, dizendo que Deus tem 3 cabeças, é um ser com 3 cabeças. Me desculpe, meu querido, você que pensa assim, acusa assim a igreja, você está equivocado. Você é um camarada leigo que não conhece sobre a doutrina da Trindade e precisa estudar um pouquinho melhor a história da igreja e a história de como chegou à doutrina da Trindade. Que não é assim. Não é 3 deuses, nem um ser com 3 cabeças. São 3 seres distintos, com poder igual, com essências iguais, certo? Mas são distintas. São 3 pessoas, certo? Que têm o mesmo poder. Tá bom? Isso aí é bíblico. Você pode ver no batismo de Jesus, a manifestação dos 3, tá certo? Você pode ver também, lá em 1 João, no finalzinho ali da carta, ele relatando sobre os 3 que testemunham, dão testemunho, o Pai, a Palavra e o Espírito. Então, me desculpe, certo? Nitidamente está na Bíblia, o Pai é o Pai, que fala com Jesus no momento do batismo, o Espírito vem em forma corpórea e não é o próprio pombo, própria pomba, mas é a forma corpórea, assim como as pessoas enxergaram, e o Filho é o Filho, está sendo batizado ali, dando assim o privilégio de João Batista de batizar o próprio Filho de Deus, tá? Isso aí já está mais do que resolvido na igreja cristã, né, que tem seus desafios, e refuta qualquer tipo de ceticismo ou descrença na Trindade. É só a pessoa da razão, a palavra de Deus. Tá ok? Prosseguindo aqui. Eles também têm uma igreja local, eles afirmam que no seu sistema de estudo e tal, e pesquisa, entender, aprender as escrituras sagradas, eles usam a prática do orar, ler a palavra. Ou seja, eles pegam a Bíblia sagrada e ficam repetindo textos, repetindo, né? Como um disco arranhado, como um animal, um papagaiozinho aprende, né? Aquela palavra é uma música e fica repetindo sempre a mesma coisa, orar, ler a palavra, repetindo. Quero deixar claro, mais uma vez, que o próprio Jesus disse, não é por muito repetir que Deus vai ouvir a oração. Fique claro isso, é vão. O que é uma coisa vã? Uma coisa desnecessária, uma coisa sem sustentação, sem base, certo? É uma coisa sem sustentação, sem alicerce, esse é o termo melhor.
certo? Porque é vão, que é uma coisa vã, uma coisa sem valor. Então, quando você crê que tem que estar repetindo as coisas, você está sendo igual um gentio, como Jesus disse no Sermão da Montanha. Você não pode ser como o gentil. Que gentil de qual Jesus está falando? Jesus não está falando aqui o gentil com o sinônimo de uma pessoa educada, certo? Uma pessoa que trata bem as pessoas. Ele está falando, não é no campo da gentileza, está falando gentil é pagão. É pagão. A pessoa é pagã, ou seja, a pessoa é adorador de outros deuses, que é o seu sentido de pagão, a pessoa que usa da vã repetição na palavra de Deus. Então, pegar um texto, Salmo 23, por exemplo, e eu ficar repetindo como um mantra, o mantra do budismo. Os budistas fazem isso, com todo respeito aos budistas, com respeito a você que está nesse movimento herético. Eu estou aqui com respeito, mas estou aqui refutando a sua crença, que é errada. Um mantra, quando você fica repetindo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, 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 o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você está simplesmente fazendo disso um mantra, uma repetição vã. Você está paganizando a palavra de Deus. Então a palavra de Deus não é para ser paganizada, a palavra de Deus é para ser crida. Tá certo? A essência do Salmo 23 é o próprio Deus, que é o pastor supremo, tá certo? E essa essência não é para você ficar repetindo para chamar a atenção dele ou trazer a presença dele, não. A presença dele está naquele que crê, tá certo? E segundo a sua graça, ele faz-nos sentir, faz-nos sentir a sua presença. Então esse orar ler, tá certo? Está no livro de Whitney Lee, página 7, que tentam defender essa prática citando 2 Coríntios 3,6. Eles usam erroneamente o texto da carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, que diz: a letra mata. Ora, a letra que mata, a qual se refere o apóstolo Paulo, é a lei de Moisés. Eles usam ali que a letra mata. Então, se a letra está morta, no sentido da crença pagã da igreja local de Whitney Lee, eles estão querendo dizer o seguinte, que para a palavra de Deus se tornar viva, você precisa, é necessário, você estar orando, ler, repetindo para que ela crie vida. E não é isso, é uma heresia. A palavra de Deus ela é viva. O que quando a palavra de Deus diz a letra mata, está falando no sentido do quê? Do que a lei ela mata. A lei, ela nos designa, nos coloca no nosso lugar, dizendo que nós somos. Somos pecadores. Essa é a função da lei, tá certo? E a lei vivifica, a palavra de Deus nos vivifica através de Jesus Cristo, e não no mantra repetindo a palavra de Deus, como se ela tivesse nesse mantra, nessa repetição, certo? Um avivamento, uma mudança, certo? No quadro das coisas. Me desculpe, isso aí não tem base bíblica, certo? É uma interpretação errada de 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6, que eles usam essa referência, tá certo? Então, veja bem, isto é claramente visto no versículo 7 do mesmo capítulo, pois é gravado com letras em pedras, Deuteronômio 4,13, mostrando que a letra foi gravada em pedra, por isso ela mata. O próprio Jesus condenou o uso de repetições nas orações, como está escrito aonde? Eu estava falando inicialmente. Mateus 6,7. Mateus 6,7. Eu vou ler para vocês. Com licença aqui, eu vou ler para vocês Mateus 6,7, para vocês verem que Jesus disse não é para a gente estar repetindo, porque isso é pagão. Está repetindo oração, repetindo Bíblia, está entendendo, recitando versículo o dia todo. Isso é paganismo. É tornar a Bíblia pagã. 6, verso 7. Orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Tá vendo? Jesus disse, não é com a van, repetindo, que Deus vai me ouvir. De maneira nenhuma. Muito pelo contrário. Certo? Muito pelo contrário. Digo isso porque Deus nos ouve segundo a sua soberana vontade. Você está ouvindo isso? Ele não nos ouve porque ele se sente obrigado a nos ouvir. Ele nos ouve porque ele é soberano e quando ele quer nos ouvir. Então, graças a Deus que ele nos ouve pela graça, mediante em Jesus Cristo. E a gente tem que conhecer nosso lugar de humildade para poder Deus nos ouvir. Tá bom?
Prosseguindo aqui, mais um texto, e um outro exemplo do valor do exame da palavra de Deus pode ser observado em Atos 17:11. Quando Paulo chegou a Bereia, diz o texto que estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas eram assim. Tá certo? Veja bem, por isso que eu digo, quando você é um crente de natureza e procura ser de natureza bereana, aqueles que tudo que vai estudar confere na palavra de Deus, a Bíblia, você não vai ser levado a essas crenças pagãs de repetições e tudo mais, assim como faz a igreja local de Witness Lee. Com todo o respeito. Eu estou falando aqui de coração. Com todo o respeito a você que está nesse movimento herético, tá? Mas você está exercitando uma crença pagã com a sua repetição, seja orando, seja repetindo trechos da Bíblia e sucessivamente, porque na Bíblia não tem essa prática. Isso é uma invencionice, tá? Prosseguindo aqui, Neemias, por exemplo, novamente a importância de se ler e entender o texto bíblico, ou seja, na concepção da igreja local, você, para entender o texto, você tem que ficar repetindo o texto. De maneira nenhuma diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz em Neemias 8:8 que vemos novamente a importância de se ler e entender o texto bíblico, ou seja, assim diz o versículo 8:8 de Neemias. E leram no livro, na lei de Deus, e declarando, explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Ou seja, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, é para ser estudada, bem interpretada e bem entendida, e não repetida, versículo, ficar repetindo para se gravar, se memorizar, ou seja lá o que for, como um mantra, para que se possa ter aí o entendimento da palavra. Me desculpa. Deus nos deu ferramentas, hermenêutica, exegética, entendeu? Estudo, dicionário, tudo para que a gente entenda a palavra de Deus. E o principal de todos, o quê? O Espírito Santo, que diz a palavra de Deus, que ele nos ensina todas as coisas. Mas ele nos ensina o quê? Na vã repetição? Não. Ele nos ensina, sabe como? A gente crendo na palavra de Deus, estudando, pesquisando, dando razão à doutrina apostólica, à história da igreja original, sem paganismo, sem gnosticismo, sem ismos e cismos que não agradam a Deus, dando razão ao credo apostólico, à história dos apóstolos, aos verdadeiramente apóstolos que estão na Bíblia, certo? E principalmente e acima de tudo, ao que Jesus ensinou. Então o Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas, ele não vai ensinar todas as coisas por vã repetição. Ele vai nos ensinar através dos ensinos de Jesus, ou seja, testificando o que Jesus ensinou. Você está entendendo? Compreendeu? Então, larga a vã repetição. Em Lucas 24:45, há muitas outras passagens que relatam sobre isso, certo? Demonstra o valor de se estudar a Bíblia Sagrada. Em Lucas 24:45, certo? Onde a igreja local despreza esse estudo, porque ela menospreza as ferramentas para ficar numa vã repetição, onde eles extraem daí as suas revelações e iluminações puramente humanas, com base na crença oriental e influência chinesa. Me desculpe, com todo respeito, o Espírito Santo não tem lugar, diga assim, não tem dimensão, ele age em qualquer pessoa. Porém, o Espírito Santo de Deus, ele vai agir mediante, testificando as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, e não crenças que a pessoa interpreta por achar que já tem uma nova interpretação, um novo entendimento por uma vã repetição. Para não continuar nessa mesma repetição, esse aqui é o segundo ponto que nós vimos, no livro deles, Lições da Verdade, nível 1, Witness Lee, página 126, você pode conferir aí, certo? Está escrito: quando Deus nos perdoa dos nossos pecados, é a expressão do livro, ele não só cancela as acusações de pecado contra nós diante dele e nos livra da penalidade da sua justiça, mas também faz
com que os pecados que cometemos se afastem de nós. Isso é porque quando ele fez do Senhor Jesus uma oferta pelo pecado na cruz, ele pôs todos os nossos pecados sobre ele, a fim de que ele os carregasse em seu corpo por nós. Textos bíblicos aqui, né? João 1, 29, Isaías 63, 6, 1 Pedro 2, 24. Além disso, quando Deus faz com que o Senhor Jesus levasse os nossos pecados na cruz para sofrer o julgamento e a punição de Deus em nosso lugar. Expiação, né? Jesus. Olha só. A crença diz que o Whitney Lee prega que quando Deus nos perdoa dos nossos pecados, ele não só cancela as acusações de pecado contra nós, diante dele e nos livra da penalidade da sua justiça, mas também faz com que os pecados que cometemos se afastem de nós. Já a Bíblia Sagrada, ela nos mostra que, mesmo Deus nos perdoando, nós vamos lutar contra o pecado que é em nós. Veja bem isso aqui, ó. Ele também fez com que todos os nossos pecados fossem postos sobre Satanás. Essa é uma crença tão herética quanto qualquer outra que você possa imaginar. Veja a crença herética da igreja local. Ele também fez com que todos os nossos pecados fossem postos sobre Satanás. A Bíblia fala em Isaías 53, entre outros textos da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, viu? Ela fala que os nossos pecados foram colocados sobre Jesus para que ele expiasse os nossos pecados. Ele não está dizendo aqui, na palavra de Deus, a Bíblia, na Sagrada Escritura, que nós temos que nossos pecados vai sobre Satanás. De maneira, isso é uma heresia, isso é coisa de pagão. Me desculpe, isso é uma heresia terrível. E você precisa estudar, você precisa acompanhar esse estudo aqui até o final, inclusive assistir o primeiro estudo, e dar razão à Bíblia, a Sagrada, e à Sagrada Escritura, como a Deus, porque não existe base para que Satanás leve os nossos pecados, conduza os nossos pecados, receba dos nossos pecados. Satanás não fez nenhuma expiação pelo pecado. Satanás não morreu na cruz. Isso é uma heresia, meus irmãos. E essa crença é de Whitney Lee, da igreja local. Tá? Veja bem. Olha só o que é que ele diz. Olha só. Na crença deles, isto é, para Satanás levar os nossos pecados, os filhos de Israel, ele dizendo aqui, né? Eles usam uma base bíblica aí, de Levítico 16. A posição da igreja local, veja bem, defendida pela Igreja Adventista também do sétimo dia, em relação ao assunto acima, não pode ser aceita à luz da Bíblia. Quando examinamos Levítico 15, 5 e 10, verificamos que o bode emissário, porque eles estão falando ali do bode emissário, que um bode era só no deserto, que era tido como emissário e levava o pecado, né? E aí eles fazem disso uma representação de Satanás. E isso não tem nada a ver, a expiação com ele, olha só. Verificamos que o bode emissário também era apresentado para se fazer expiação com ele. Aqui cabe a pergunta, Satanás pode expiar pecados? A Bíblia diz que não, só Jesus. A resposta à luz da Bíblia é não. A palavra de Deus é clara em afirmar que os nossos pecados foram colocados sobre Jesus e não sobre Satanás, como a própria Bíblia afirma, que eu falei agora há pouco. Isaías 53, verso 4, 5 e 1 Pedro 2, 24. Nos traz a memória, e aqueles que têm o conhecimento da palavra de Deus, de que o bode expiatório de Levítico 16, 15 ali, certo? É uma representação do que Cristo faria por nós, seus filhos, redimidos nele, no seu sangue, certo? Quando ele foi para a cruz. Então, mais uma heresia da igreja local, de Whitney Lee. Você precisa se libertar dessa seita. O quanto mais antes possível, liberte-se. Conhece alguém? Estenda esse vídeo para ela, primeiro e segundo estudo aqui, para que ela possa se libertar. Num livro ainda, Economia de Deus, de Whitney Lee, ele declara nas páginas 189 a 191 que o próprio Satanás, como a natureza maligna e como a lei do pecado, habita em nós para corromper o nosso corpo. Veja só que crença maligna que apregoa a igreja local, a seita local de Whitney Lee.
Ele apregou que o próprio Satanás habita, certo? Na natureza do homem, ou seja, na natureza do homem, no corpo do homem, para que ele viva, certo? No pleno pecado. Será que fomos impressionados com o fato de que todos os três seres, Adão, Satanás e Deus, estão em nós hoje? Somos bastante complicados. O homem Adão está em nós, o diabo Satanás está em nós, e o Senhor da vida, o próprio Deus, está em nós. Ou seja, você percebe aqui que na doutrina de Whitney Lee, da igreja local, dessa seita, ele apregou que existe uma tríplice presença no ser humano. O diabo, Adão, o diabo e Deus. Olha que isso não tem uma base bíblica clara para que haja essa crença que se possa dar respaldo, que se possa acreditar, que se possa de fato defender isso ou ensinar isso. Então imagine a pessoa acreditando que nela habita a natureza de Adão, a natureza do diabo e a natureza de Deus. Aí ela procura na Bíblia, não tem. É uma interpretação que eles fazem própria do que eles entendem da Escritura. Eles assim extinguem a doutrina dos apóstolos, extinguem a doutrina de Cristo, extinguem a doutrina dos pais da igreja, extinguem a história cristã, extinguem a teologia sã ortodoxa cristã, extinguem a Sagrada Escritura. Eles vão tornando tudo extinto e colocando uma própria interpretação do que eles acham. Imagina o psicológico de uma pessoa dessa, acreditando que nela habita três seres: Satanás, Adão e Deus. Né? Meu Pai eterno. Então você precisa pular dessa, tá bom? Então a Bíblia fala, a palavra de Deus é clara em afirmar que o nosso corpo, aqueles que são crentes, habita nele o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo em nós. Ou seja, você imagina você pregar para um crente dizendo que habita nele Adão, Satanás e Deus ao mesmo tempo. A Bíblia diz que no crente habita o Espírito Santo, ele é templo e morada do Espírito Santo. Os textos estão aqui. 1 Coríntios 3,15, 2 Coríntios 6,16, 1 João 5,18. Vou até ler aqui. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo puro e o maligno não lhe toca. Isso aqui já refutou a ideia de que Satanás habita dentro do crente. Refutou. Porque o próprio João, o apóstolo que andou com Jesus, tá, está dizendo que aquele que é de Deus não vive na prática do pecado, mas que ele conserva-se puro e, um detalhe final, ele diz, o maligno, o diabo, não o toca. Liberte-se dessa seita. Liberte-se dessa seita, dessa crença pagã errada, dessa vã repetição. Liberte-se. Em nome de Jesus. Há outras passagens bíblicas que poderiam ser citadas, indicando assim mais um erro doutrinário da igreja local, a afirmar que Satanás habita no corpo do cristão. Não existe também base bíblica para se afirmar que Adão habita em nossa alma. Não existe base para que Satanás habite em nosso corpo carnal, como dizem os da igreja de Whitney Lee, a igreja local. Não existe base bíblica para que Adão habite na nossa alma, certo? Por isso é tudo refutado. Toda essa confusão doutrinária deve-se ser rejeitada à luz da palavra de Deus, como cita 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Você pode abrir aí na sua Bíblia. 1 Coríntios 14, 33. Olha o que é que diz a palavra de Deus aí. 1 Coríntios 14, 33. Então, já chegando ao nosso final do estudo, eu não vou me delongar muito. Se você tiver curiosidade, assista o primeiro estudo, tá? Que esse complementa o primeiro. Demorei um pouquinho esses anos todos, mas porque a gente sabe, né? 14 versículos, a gente sabe as dificuldades que cada um tem. 14, 33, tá? Não precisa entrar em detalhe. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então veja bem, o que esta seita apregou e traz é confusão, é confundir as pessoas. Confundir a mente das pessoas, tá certo? A Bíblia Sagrada não confunde.
ela esclarece e tira dúvidas. E aqueles assuntos que são polêmicos da Bíblia, Deus esclarece e dá resposta na própria Bíblia. E aquelas que não têm resposta, tenha certeza que na eternidade, aqueles que são dele vai ter todas as respostas. Porque Deus é um Deus que não deixa nada em ninguém em confusão e em dúvida. Tá certo? Quanto ao batismo, só vou terminar aqui. Whitney Lee declara no seu livro Lições da Verdade, nível 1, o batismo faz-nos ter pecados perdoados e receber o Espírito Santo. Isso é uma crença completamente errônea, uma crença completamente precipitada e errada, que a Bíblia não ensina que o batismo tira os pecados. Não. A Bíblia, a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, ensina que Jesus Cristo é quem nos reme do pecado, é quem nos expia o pecado, é quem nos dá o perdão de pecados, e não o batismo. O batismo é apenas a comprovação, apenas a conclusão daquilo que eu já sou em Cristo, um cristão redimido e perdoado por Ele. Tá? Isso ele diz isso, abre aspas nessa frase assim: o batismo faz-nos ter os pecados perdoados e receber o Espírito Santo. Página 79 do livro Lições da Verdade de Whitney Lee, o herege. O herege Whitney Lee. Tá? Liberte-se disso. Para refutarmos isso, tá bom? Para dar uma refutada, em Tito 3,5 está escrito: não por obras de justiças que houvéssemos praticado, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela regeneração e a renovação do Espírito Santo. Ou seja, o batismo é apenas um comprovante, é apenas a conclusão da profissão de fé, daquilo que eu já creio, daquilo que Deus já fez em mim, daquilo que eu já sou, uma nova criatura. Mas, entendeu? Eu me torno uma nova criatura mediante o perdão de Deus, mediante a graça de Deus na minha vida, como diz em Efésios 2, 8 e 9. Foi a graça de Deus e não o batismo. A graça de Deus que me salvou, mediante Jesus Cristo na cruz. Então eu me torno uma nova criatura. O batismo é simplesmente eu estar fazendo uma profissão de fé pública para as pessoas, afirmando que agora eu sou de Deus, que eu sou uma nova criatura, que realmente o que eu creio é de verdade, tem valor, é de Deus, e agora eu sou um cidadão do céu. E me incluo na família da fé que está me batizando, e que seja realmente uma família da fé, meu amigo. Uma família da fé que realmente valorize as escrituras sagradas, que valorize os valores e princípios da palavra de Deus, que a Sagrada Escritura esteja acima de tudo e todos. Entendeu? Porque não é a igreja que determina a Escritura, mas pelo contrário, é a Escritura, a Bíblia, que determina na igreja. E que seja assim, como disse e afirmou em uma frase, eu estou apenas parafraseando a frase do pastor Charles Spurgeon, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, que você se liberte dessa seita chamada Igreja Local ou Árvore da Vida de Whitney Lee, e que nós possamos agora orar. E se você agora aceitar essa oração, crendo no seu coração que Jesus pode lhe libertar, Ele vai lhe libertar, certo? Dessa apostasia, dessa heresia, dessa falsa doutrina, dessa religião falsificada. Ele vai lhe libertar, Ele vai tirar as correntes que lhe prendem nessa religião e lhe salvar a alma. Oremos. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, por esse estudo. É o Espírito do Senhor, através da Escritura Sagrada, que faz a transformação, faz a libertação, faz a salvação nas pessoas. É o Senhor quem salva e mostra na sua Escritura que as pessoas precisam da salvação em Cristo.